E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Crentes enganados, religiosos, irão para a grande tribulação, como também os judeus. Isto é uma revelação que Deus me dá dentro do livro de Isaías, no capítulo 28, que eu quero trazer para você. Primeiro, aplicação direta, imediata aos israelitas, aos judeus. E depois, uma aplicação para nós, a igreja. Vamos entender. O Senhor está falando, eu quero ler a partir do versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Isso as igrejas estão sempre procurando ensinar o conhecimento. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, as crianças recém-nascidas, ou aos novinhos, e aos que foram afastados dos seios maternos? Não, a criança desmamada ainda não tem capacidade de receber doutrina nenhuma. Deus está fazendo aqui uma espécie de ironia. Vocês estão querendo ensinar esses preceitos e doutrinas e valores religiosos para as crianças desde novinhas, estão querendo condicionar as crianças. Os judeus fazem isso, eles ensinam desde novos, as crianças têm que aprender a decorar uma religião formal, preceito sobre preceito. E o Senhor então diz no versículo 10, essa religião de vocês é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isso é o que se aprende nas igrejas. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Deus derramou o Espírito para fazer coisas diferentes, estranhas, e que a gente não controla, não domina, não imagina. Deus não se limita a nossos preceitos e regras. Isto é fundamentalismo. A gente estabelece um monte de regras e preceitos. Os judeus pegaram os 613 mandamentos do Antigo Testamento e estabeleceram livros e mais livros de interpretação daqueles preceitos, daqueles mandamentos, e eles praticamente não leem mais a Bíblia, eles leem aqueles preceitos e regras sobre regras que são derivados dos mandamentos que eles interpretaram da Bíblia, e conseguem fazer uma religião tão estranha que rejeitou o próprio Deus que esteve no meio deles, que foi Jesus. Eles fizeram uma religião tão longe de Deus que rejeitaram o próprio Deus. Hoje, cristãos estão caminhando na mesma direção. Doutrinas cristãs que se aprende nas igrejas e a pessoa não tem vida espiritual nenhuma. Eu nasci num ambiente assim, fui conhecer o Senhor mais tarde. Preceito, regra e mais regra, a gente vai aprendendo. Desde criança vai aprendendo. E o Senhor diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado e refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Não há esse conceito da graça para trazer descanso, perdão, salvação e a pessoa viver com Deus aliviado dos seus pecados. Mas não, o jugo religioso, no cristianismo também é assim, traz um
peso muito grande. E o Senhor continua, estou lendo Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para quê? Isso é triste, Deus falando isso. Vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Pois é, estão praticando, aprendendo, decorando preceitos e preceitos, regras e mais regras. Eles chamam de doutrinas das igrejas que não levam à salvação. O verdadeiro descanso, o novo nascimento, uma vida entregue, rendida a Deus, isso não acontece, mas as regras e preceitos estão sendo ensinados, as doutrinas nas igrejas, o fundamentalismo evangélico, a teologia ensinada para ser aprendida e decorada. Então o Senhor fala através do profeta Isaías: ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais esse povo. Há muitas denominações evangélicas que têm, por causa dos seus preceitos e doutrinas, um controle sobre os fiéis. Isso existe. E então eles ensinam o seguinte, versículo 15: dizeis, nós fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Estamos salvos, uma vez salvos, para sempre salvos. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Ou seja, quando vier o juízo de Deus, não vai nos pegar, porque nós estamos salvos. Porque por nosso refúgio nós temos a mentira, debaixo da falsidade nos temos escondido. Interessante, nós temos um acordo com a morte, aceitamos Jesus e não vamos mais passar pela morte, não vamos entrar em juízo. Portanto, o Senhor diz assim: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Deus está falando de Jesus, a pedra angular. E eu farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Deus está falando do juízo que ele vai fazer. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Ou seja, vocês acham que não vão passar pelo juízo, porque vocês já aceitaram Jesus, o judeu porque tinha a religião, e o Senhor diz, nada disso, vocês vão passar. Os judeus vão passar pela grande tribulação e os crentes de regra mais regra, preceito e preceito também. Isso não tem valor espiritual. Ah, quanto do cristianismo é preceito e preceito, regra e regra, tem que ser, pode e não pode. O apóstolo Paulo diz que isso não tem valor nenhum contra o pecado, a sensualidade. Final de Colossenses, no capítulo 2, ele diz que pode e não pode, essas regras e preceitos de igreja não tem valor nenhum espiritual. E o Senhor diz isso aqui em Isaías, no capítulo 28, vós sereis esmagados pelo castigo que vem na grande tribulação. E aí tem uma pequena descrição da grande tribulação, e com ela eu vou terminar esse comentário. Todas as vezes que passar o dilúvio do açoite, a grande tribulação, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará, como no Monte Perazim, e se irará, como no Vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito.
Ou seja, Deus vai fazer juízo na terra. A grande tribulação vai ser o sofrimento que Deus vai impor a toda a população da terra, do mundo, aos judeus em Israel que estarão rejeitando a Jesus e aos crentes que estiverem na grande tribulação, que serão todos os crentes religiosos, fundamentalistas, que não tiverem vida com Deus no Espírito. Agora, pois, então fica a exortação, naquela época, e que nós vamos trazer para nós também. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. E eu termino a leitura aqui. Nós estamos às vésperas do arrebatamento e da grande tribulação, que virá cumprindo a palavra de Deus sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Essa destruição virá e pegará os do mundo, pegará os de Israel, que rejeitam a Jesus, e pegará os crentes que têm Jesus só de nome, só na boca. Nunca evangelizaram, nunca se derramaram no Espírito, nunca se guiaram pelo Espírito, eles só sabem ir à igreja, aprender preceito e mais preceito, regra e mais regra. Eu quero dizer que nestes últimos tempos uma diferenciação muito grande será feita pelo Senhor, que já está castigando as denominações ortodoxas, tradicionais, denominações cristãs, no mundo todo, que estão sendo perseguidas, as denominações tradicionais cristãs, formais de preceitos e preceitos, regras e regras, todo esse cristianismo está sendo perseguido no mundo todo, para que alguém ali possa ser salvo, porque a maioria não será. A casca vai ficar. Jesus diz que de todos os crentes, pouquíssimos vão ser salvos, porque a maioria está nos preceitos e regras e podes e não podes. Isso é o divisor de águas. Quando a sua religião consiste em assistir reunião, dar o dízimo, você vai à igreja aos domingos, quando a sua religião consiste só nisso, você está mal. Se você não tem vida, se você não evangeliza, você não tem vida de oração, não está discipulando ninguém, não está estendendo o reino, não está fazendo discípulos, você se limita a assistir reunião de igreja. Regra e mais regra, preceito e mais preceito, o Senhor diz, essa aliança que vocês têm de salvação não vai garantir nada. Crentes só religiosos de igreja não vão subir, pelo contrário, vão passar pela grande tribulação, quando vier o dilúvio do açoite, vão sofrer essa grande tribulação e não serão salvos, serão poucos, porque o Senhor diz, o dia é hoje, o descanso do Senhor está aí, entre no descanso, ou seja, você está vivendo para o Senhor todos os dias da semana, amando, falando de Jesus, levando o evangelho, orando pelas pessoas, ou você se limita a ser um crente que assiste a reunião da igreja, quando não chove, quando não está doente, quando não tem outros problemas, só assiste a reunião da igreja e a religião para você é regra e mais regra, preceito mais preceito, que você vai aprendendo e não tem fruto nenhum, não gera vidas, não leva o evangelho, não vive se derramando na presença de Deus. Como é a sua religião? É de regra e mais regra? Esse é o divisor de águas entre os crentes que vão ser salvos e os crentes que vão ficar para a grande tribulação. A grande tribulação vai estar cheia de crentes aqui, porque a religião para eles é regra e mais regra, preceito e mais preceito. Eles não têm fruto, são árvores que não dão fruto e o machado já está à raiz delas para cortar e lançar no fogo eterno. Crentes que não dão frutos. Você vive uma vida no Senhor, vive uma vida no Senhor, ou você é um crente de assistir reunião de igreja? Esse é o divisor.
E os judeus que adotaram essa religião fundamentalista de regras e mais regras, pode e não pode, os preceitos e preceitos, estarão também na grande tribulação. Mas com eles estarão os crentes, que também vivem uma religião só de preceitos e mais preceitos, regra e mais regra. Entenda isso, você vive com o Espírito de Deus todos os dias, movendo você, guiando, produzindo frutos, ou você é um crente de igreja, de preceito e mais preceito, regra e mais regra. Pense nisso, receba a exortação que Deus traz aqui, porque 1 Coríntios 10 diz que tudo que foi escrito para nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Pense bem, meu irmão, o risco que você está correndo, mas o descanso que Deus está oferecendo para você, para mudar isso tudo e viver totalmente para o Senhor, e que você tome essa decisão.